S com som de Z, aula de gramática. Sabemos que a letra S representa o som de S quando está no início da palavra. Então, leia comigo. Sapato, sorvete, suco, sopa, sapo. A letra S representa o som de Z quando está entre vogais, como na palavra tesouro, onde o S aparece entre a vogal E e a vogal O. Dois S's usados entre vogais representam o mesmo som do S usado no início de uma palavra. Então, leia comigo. Pessoa, missão, professor, profissão, promessa. Atenção! Dois S's não serão usados no início das palavras. Palavras com S e som de Z. Eu vou mostrar uma imagem e você vai me dizer que palavra é essa. Me diga em voz alta. Agora, palavras com dois S's. Que palavra é essa? Qual dessas palavras deve ser completada com apenas um S? Osso, riso ou dinossauro? Bom, então vamos lá. Na palavra osso, usamos dois S's entre as vogais O e O. Na palavra dinossauro, também usamos dois S's entre as vogais O e A. E apenas na palavra riso é que usamos um S entre as vogais I e O, para que assim esse S representasse o som de Z, riso. Lembrando que para ter o som de S entre vogais, usamos dois S's. Até logo! Então, vamos praticar para aprendermos fixar melhor o conteúdo abordado. Então, como já foi observado no vídeo anterior, hoje nós vamos praticar palavras com S e com Z. Observamos que algumas palavras o S tem som de Z e outras são realmente escritas com a letrinha Z. Então, vamos juntos fazer a leitura desse texto aqui abaixo.
Todo mundo pega o seu livro didático, abre na página 42 para fazermos essa leitura juntinhos. Leia o seguinte texto. Pequi, fruto generoso. Pobre pequizeiro, ele está prestes a desaparecer. Sua madeira resistente é durável, é utilizada na construção civil e produz excelente carvão. O fruto dessa árvore, o pequi, é muito comum na Amazônia e no Cerrado brasileiro. Sua polpa é rica em proteínas e vitaminas. A amêndoa é aproveitada pela indústria de cosméticos na fabricação de cremes e sabonetes. Além disso, o óleo de pequi misturado ao mel ajuda a combater gripes e crises de bronquite. Então, aí é um texto falando sobre o quê? Sobre a utilidade do pequi, isso. E lá a sua árvore é chamada de pequizeiro. Observaram também, ao ler o texto, que existem várias palavras em destaque, várias palavras escritas de outra cor? Então, vamos ler somente essas palavras agora. Generoso, pequizeiro, desaparecer, resistente, utilizada, Amazônia, brasileiro e crises. Observaram que ao ler novamente essas palavras? Muito bem, que algumas estão escritas com S e outras com Z, mas que elas têm praticamente o quê? Mesmo som, ó. Generoso, pequizeiro, desaparecer, resistente, utilizada, Amazônia, brasileiro, crises. Então, aí está mostrando o que a gente já tinha observado no vídeo anteriormente, que quando o S está sozinho no meio de duas vogais, ele tem o som de Z. Para ele ter o som de S no meio de duas vogais, ele precisa estar acompanhado de outro S. Não foi assim? E que o Z, ele não muda seu som, né? Independente dele estar no meio de duas vogais ou entre uma vogal e uma consoante. Ele não muda seu som. Apenas a letrinha S. Quando ela está sozinha no meio de duas vogais, ela fica nervosa. Então, ela fica com o som trêmulo. E isso como se ela tivesse com medo de estar sozinha ali no meio das duas vogais. Quando ela está segura, ela está com a sua irmã, elas estão juntinhas, pegadinhas na mão, que ela está com outro S juntinho, aí ela fica com seu som normal, ok? Como nos nomes que a gente viu anteriormente. Massa, professor, aí ela sim fica com seu som normal. Passando para a próxima página, a gente observou as palavras em destaque, não foi? Então, as palavras destacadas no texto podem ser organizadas em dois grupos. Escolha uma maneira de agrupá-las e anotá-las no espaço a seguir, grupo 1 e grupo 2. Então, no grupo 1, o que é que a gente pode fazer que a gente estava observando? Colocar todas as palavras que são escritas com S e que tem o som de Z, como generoso, desaparecer, resistente, brasileiro e crises. E no grupo 2, a gente pode colocar realmente as palavrinhas que são escritas com a letra Z, como pequizeiro, utilizada, Amazônia. Ok? Então, vamos combinar de separar da seguinte forma. No grupo 1, fica as palavras que são escritas com S. E no grupo 2, as palavras que são escritas com Z. Ok? Que estratégia você usou para formar esses grupos?
Converse com os professores e os colegas. Por isso que eu já combinei com vocês, porque já fica essa conversa entre a gente. No primeiro grupo, a gente organizar as palavras com S e no segundo grupo, as palavras com Z. Combinado? Maravilha! Vamos para o próximo. Pronuncie em voz alta as palavras a seguir e preste atenção ao som representado pelas letras destacadas, ou seja, as letrinhas que estão em outra cor. Amazônia e brasileiro. O que você notou? Que o som e o som do Z e o som do S, eles têm aparências semelhantes, né? Tanto o S quanto o Z representam o mesmo som. Amazônia e brasileiro. Estão vendo que nesse caso eles têm o mesmo som? Boa! Vamos conhecer outras árvores frutíferas do Brasil. Organize as sílabas e descubra o nome delas. Então, aqui, ó, tá todo embaraçado. Como se chama o nome da árvore do açaí? Açaizeiro. Será? Eu acho. Como será o nome da árvore do buriti? Buritizeiro. O que podemos observar quando desembaraçar? As duas são escritas com quem? Com Z, né? A gente vê pela separação dos quadrinhos que todas as duas árvores frutíferas foram escritas com a letrinha Z. Vamos descobrir mais duas árvores frutíferas na próxima página. Como será a árvore do cajá? Cajazeira. Cajazeira. E do umbu? Umbuzeiro. As duas também escritas com Z. Mas aí, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos observar esse quadro abaixo e seguir o modelo nele apresentado. Algumas palavras que estão aí vão ser escritas com S e outras com Z, com apenas um S e outras com Z. Bondoso foi uma palavra escrita com S, então eu marquei um X lá no S e escrevi a palavra bondoso. O outro deve ser o quê? Azedo. Azedo é escrito com S ou com Z? Isso, com Z. Então, eu vou lá no quadrinho de azedo, marco um X na letrinha Z e escrevo a palavra corretamente. Azedo. Desejo. Será que é com Z ou com S? Isso, desejo é com a letrinha S. Então, eu vou lá, marco um X na letrinha S e escrevo a palavra desejo. No sexto, a gente vai observar. Complete as frases formando novas palavras a partir das destacadas. Quem tem medo é medroso. Quem tem muita bondade é bondoso. Quem é muito esperto tem esperteza. Quem tem curiosidade é curioso. Quem é muito belo tem beleza. Algumas palavras dessas vão ser escritas com S e outras com Z. Quem não tiver o dicionário em casa das nossas pesquisas, das nossas aulas de segunda e terça, pode pesquisar no Google que vai descobrir, ok? A sua escrita, a sua separação silábica e como o seu significado. Depois nós vamos para a nossa próxima página. Eu adoro essas cruzadinhas. Então, vamos lá. Complete a cruzadinha com o nome dos elementos representados pela imagem. Então, vamos começar pelo número. Procura aí o número 1. Essa imagem é o quê?
um presente. O número 2, um parafuso. O número 3, um vaso. O número 4, azeitona. O número 5, um besouro. O número 6, uma vasilha. E o número 7, uma raposa. Vocês também têm que prestar atenção na escrita, que vai ter algumas palavrinhas que vão ser escritas com Z e outras que vão ser escritas com S, ok? E para finalizarmos, vamos lá para o nosso livro de atividades, na nossa página 22. Vamos lá? E para concluirmos o nosso conteúdo de palavras com S e com Z com muito êxito, muito sucesso, vamos para o nosso livro de atividades na página 22, onde vamos observar algumas palavras. Complete as palavras com S ou com Z. Vamos lá. Azedo, risada, batizado e zelador. Amizade, casado, moleza, pesado. Zebra, fantasia, brasileiro, zangado. Jogoso, desejo e azeite. Então, vocês vão reler novamente e ver quais são escritas com S e quais são escritas com Z. Para lembrar, quando a letra S está entre duas vogais, ela representa o som de Z. Pinte somente as ilustrações cujo nome seja escrito com a letra S, representado o som de Z. Então, casa, vaso, saco, raposa, estrela e linguiça. Então, só tem 3 que pinta e 3 que não pinta. Então, presta atenção somente nos desenhos que são escritos com a letra S, mas que tem o som de Z, ok? Um beijo para vocês e até a nossa aula de matemática. Olá, turma! Vamos começar mais uma aula de matemática. E o nosso assunto de hoje é metade e terça parte. Ai, acumulei tanta roupa suja que eu estou pensando se eu deixo metade para lavar depois ou se eu lavo só a terça parte. Não se preocupe, já vou explicar o que é isso. Mas não vou mostrar minhas roupas sujas, tá? Vou exemplificar com outras coisas. Metade é o resultado que encontramos quando dividimos uma quantidade em duas partes iguais. Por exemplo, 6 bolas. Vou dividi-las em 2 grupos. 1, 2. Cada grupo ficou com 3 bolas. 6 dividido por 2 é igual a 3. A metade de 6 é 3. Já a terça parte é o resultado que encontramos quando dividimos por 3. Ainda 6 bolas. Vou dividi-las em 3 grupos. 1, 2, 3. Cada grupo ficou com 2 bolas. Porque 6 dividido por 3 é igual a 2. A terça parte de 6 é 2. E aí, aprendeu? Que tal lavar metade das minhas roupas? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima aula! Então, esse videozinho foi só para lembrar a metade, né, que a gente já estudou até o momento. E hoje a gente vai revisar a terça parte,
ou seja, tudo que vai ser dividido por 3. Então, já nessa terça parte, nós vamos abrir o nosso livro didático na nossa página 36 e vamos ver os netinhos de seu Hélio, tá bom? Sofia, Júlio e Alfredo são os netos de seu Hélio. Vovô Hélio tem essa quantia de dinheiro e quer repartir igualmente entre os 3 netos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse dinheiro e dividir por quanto? Por 3. É isso? Então, aí na mesa a gente está vendo que tem 3 notinhas de 10. O que é que a gente pode fazer? Já entregar uma notinha de 10 para cada netinho. Ligar cada notinha de 10 para cada netinho. E depois a gente só vai observar as moedas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas. Então, se é para dividir para os 3 netinhos, né? A gente vai fazer como lá no vídeo, que tinha as 6 bolinhas e dividir em 3 grupinhos, ok? Então, vamos dividir. Vamos dar uma moedinha para cada netinho. Depois que nós ligarmos cada moedinha de uma em uma para os 3 netinhos, aí vai sobrar quantas moedinhas em cima da mesa? 3 também. Então, a gente já distribui mais uma para cada. Então, cada netinho vai ficar o quê? Com uma notinha de 10 e 2 moedinhas. Não é isso? Pronto, já ajudamos seu Hélio. Depois de ajudarmos ele, vamos para a nossa próxima página. A nossa página 34. Então, nós vamos lá destacar do nosso material de apoio as cédulas e as moedas e colar abaixo a quantidade que cada criança vai receber do avô. Nós já ajudamos seu Hélio, nós só vamos ajudar agora a colar o dinheirinho, né? Cada criança vai ficar com o quê? Com uma notinha de 10 reais e 2 moedinhas de 1 real. Ou seja, cada criança vai ficar com 12 reais, que vai ser a terça parte do dinheiro que seu Hélio tinha, ok? Então, vocês vão colar aí uma notinha de 10 reais em cada quadrinho, no quadrinho de Sofia, de Júlia e de Alfredo, e 2 moedinhas de 1 real em cada quadrinho, ok? Cada criança tem que ficar com 12 reais. Diga aí, com quantos reais cada neto ficou? 12 reais. Quando repartimos uma quantia em 3 partes iguais, dizemos que cada uma delas é um terço ou a terça parte daquele total. Podemos dizer que o vovô Hélio distribuiu 36 reais igualmente entre seus netos. Então, cada um ficou com a terça parte daquele total. E a gente descobriu que a terça parte de 36 reais é 12. Então, observe o próximo desafio. Lápis na mão. Manuela passa um terço do dia dormindo. Pois é. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Cada quadrinho a seguir representa 1 hora. Então, significa que temos o quê? 24 quadrinhos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Temos 24 quadrinhos. Para descobrirmos quantas horas Manuela dorme, a gente tem que pegar esses quadrinhos e dividir eles em quanto? Em 3, né? Divida o total de quadrinhos em 3 partes iguais e pinte cada uma delas com lápis de cor diferente. Então, primeiro, antes de pintar, a gente tem que dividir igual. Por exemplo, vocês acham que vai dar quanto? 5? Será? Então, vamos começar. Dividir em grupinhos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou ainda quadrinho, então não é. Quanto? 6. Será? Dividir em 6. Não deu.
Deu 18. Então, 7 será? Deu 21. 8, será que dá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro grupo. Então, deu 3 grupos de 8 quadrinhos, ou seja, a terça parte de 24 é 8. Então, eu vou pintar 8 quadrinhos de laranja, 8 quadrinhos de verde e 8 quadrinhos de vermelho. Só que aí vocês escolhem a cor que vocês quiserem, tá bom? Sendo que cada grupinho tem que estar pintado de uma cor diferente. Ou seja, cada 8 quadrinhos eu pinto de uma cor diferente. 8 de uma cor, 8 de outra e 8 de outra. Combinado? Maravilha! Quantas horas Manuela dorme por dia, que a gente acabou de descobrir? Isso, ela dorme 8 horas por dia. Sublinhe a afirmativa correta. Manuela dorme metade do dia? Não, que se ela dormisse a metade de 24, ela dormiria quanto? Ela dormiria muitas horas, né? A gente teria que dividir os 24 em 2, e ela dormiria o quê? 12 horas, né? Porque 12 mais 12 dá as 24 horas. Manuela dorme a terça parte do dia. Isso, exatamente. Ela dorme a terça parte do dia, porque a gente dividiu em grupinhos de 3 e descobrimos que ela dorme 8 horas por dia. Quantas horas ela fica acordada? Só é a gente pegar 8 mais 8 e fazer. Então, ela dorme o quê? 16. Ela passa 16 horas acordada, não é isso? Muito bem. Próximo probleminha que a gente vai resolver com a terça parte. Com uma lata de leite condensado, Miguel e sua mãe preparam esses brigadeiros. Olha aí os brigadeiros. A mãe pediu a Miguel que organize os brigadeiros em 3 fileiras com quantidades iguais de docinhos em uma bandeja. Esses brigadeiros que estão aqui do lado para a gente recortar, tá bom? Então, conta aí quantos brigadeiros tem. Vamos lá. Conta aí. Tem quantos brigadeiros? 30 brigadeiros, né? Isso, 30 brigadeiros. E a mãe dele pediu para ele organizar 3 fileiras com a mesma quantidade, quantidades iguais. Recorte os brigadeiros da aba e organize como a mãe de Miguel pediu. Coles na bandeja a seguir. Nessa parte aqui que está em branco, né? É a bandeja. Se tem 30 brigadeiros e a gente tem que montar ele em 3 fileiras iguais, a gente vai colar o quê? 10 numa fila, 10 em outra fila e mais 10 em outra. 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Não é isso? Muito bem, segundo ano. Passando para a próxima página, quantos docinhos você colocou em uma das 3 filas? Só em uma fila. Quantos foi? 10 docinhos. Marque com um X a alternativa correta. A quantidade de docinhos em cada fileira é a metade do total dos doces ou a terça parte do total dos docinhos? Isso, a terça parte. Agora, vamos resolver mais um problema. Mariana e suas 2 irmãs colheram alguns morangos. Elas dividiram o que colheram em 3 partes iguais. Esta é a parte de Mariana
Então, olha aí a parte de Mariana. Conta aí quantos morangos Mariana tem. Mariana tem quantos morangos? 11 morangos, muito bem. Então, se Mariana ficou com 11, as irmãs também ficaram? Isso, cada uma com 11. Então, desenhe nos pratos abaixo os morangos das irmãs de Mariana. Se Mariana tem 11, cada uma das irmãs também tem 11. Então, no primeiro prato, desenhe 11. No segundo prato, também desenhe 11. E vamos marcar as alternativas corretas. Marque com X a quantidade total de morangos colhidos pelas meninas. 30 morangos, 33 morangos ou 36 morangos. Tia, como é que eu vou descobrir? Só é você fazer aquela continha. 11 de Mariana, mais 11 da primeira irmã de Mariana, mais 11 da segunda irmã de Mariana. Então, faz a continha e me diz quantos morangos deu, ok? E para finalizarmos, vamos apenas para a letrinha C da próxima página. Sublinhe as afirmativas corretas. Então, quando tem as afirmativas, significa que tem mais de quê? Mais de uma correta. Então, vamos observar quais são. A quantidade de morango de cada uma é 1/3 total? Sim, então a primeira a gente já sabe que está correta, vamos sublinhar, passar um traço abaixo. A quantidade de morangos de cada uma delas é a metade do total? Não, metade seria se fosse só Mariana e uma irmã, né? 2 pessoas dividido por 2, mas é a terça parte, foi dividido pelas 3. A quantidade de morangos de cada uma é a terça parte do total? Sim, a terça parte do total de morangos recolhidos, ok? Então, respondam com capricho, mande aquela foto maravilhosa e até a nossa próxima aula. Um beijo